lei se ela retroage ao contrato que possivelmente é anterior a essa lei. Porque esse contrato da empresa ele é um pouco antigo, ele foi sendo editado, inclusive ele tem essa permissão desse editamento. E aí a gente esbarra muito nessas questões legais, porque a gente sabe, Maria advogada, a legislação, ela tem diversas leis que nos beneficiam, mas existe alguns tipos de indagações aí que descaracteriza, né, e por ordem judicial a gente não consegue cumprimento integral dela. Na sequência, quem é o próximo a fazer pergunta? Senhora Giane Silva. Pode falar. Ela pediu para eu passar. Ela achou o número da lei. É o decreto federal número 85, 8.537. Ele fala todo o transporte municipal quanto municipal. Geralmente entrada cinema e também de transporte. Pessoal, 2013. veículos, jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual. Mas embaixo está falando estadual. E intermunicipal. O que está escrito na lei é isso. Estou vendo na lei. O que eu sei é que meia tarifa é uma decisão do município. É municipal, até porque o transporte coletivo, vocês chamam de transporte coletivo, transporte público, ele é regulamentado pelo ente federativo município. Então não pode existir dentro da organização política brasileira, administrativa, a advogada ela sabe mais que eu disso. A federação ela não pode impor sobre o município uma obrigatoriedade de lei, se ela é a responsável. Entendeu? Agora sim, se existir uma lei municipal, aí eu também desconheço para executar, que obrigue meia tarifa para o estudante, aí tem que cumprir. E eu não concordo também com negar tarifa em período de férias, não. Eu acho que isso é também uma má estratégia de gestão administrativa da empresa, porque no fim ela só cria problema, porque ela está deixando inclusive de arrecadar. Para mim é uma entidade meio atacante, entendeu? Mas, do ponto de vista de legislação, ela tem que ser, o município tem que criar. Tanto que há inclusive questionamentos constitucionais de que não se pode dar meia tarifa para estudante. Tem quem questiona isso. A mesma coisa para o idoso. E tem técnico que defende que não se dê de forma nenhuma meia tarifa para estudante. Mas isso é uma decisão, é uma política, vamos chamar de uma política pública. E aí, então, tem que ter a regulamentação. Para mim, é aquele negócio de atacar a coisa correta. Onde tem que ser feito essa pressão no executivo, claro, porque ele pode ser o proponente da lei, ou no legislativo. A Câmara Municipal ela pode propor uma lei que se institua a meia tarifa. E, na minha opinião, este é o momento. Se eles estão para fazer a recontratação, o novo edital chamando, havendo a força de lei para a obrigatoriedade da meia tarifa para estudante, para idoso, ou isenção total, que acho que para idoso tem que ser isento, né? Aí sim, por força de lei. Força de lei municipal, né? Força de lei municipal, né? Do idoso eu não sei. Não, mas Vou olhar. É para qualquer lugar. Isso, municipal. A questão do idoso é a partir de 65 anos. Aí tem alguns municípios, Uberlândia, até ela adotou isso, então tem uma lei municipal que a partir de 60 anos já tem isenção da tarifa. Né? Então, entre 60 e 65, só que para que o órgão, né, municipal fizesse isso, a própria prefeitura tem que subsidiar o valor dessa tarifa para a empresa. Né? Porque a empresa, não, segundo o estudo, ela não suportaria dar essa isenção, que ela precisaria
desse valor. Aí o município subsidia a questão da tarifa dos 60 e 65 anos, né? E aí seria semelhante à questão do estudante. Os planos de universidade, eles fazem completa esse valor que seria da dificuldade dos negócios, aumentando o valor da passagem. Você tem dentro do aumento da passagem embutido o período do valor que é destinado a completar o que seria de uso dos quilômetros. Eles mostram, eles têm todos os ônibus de Monte, eles têm uma placa mostrando o que está sendo cobrado dentro daquele valor da passagem. E, se eu não me engano, 20 ou 30 centavos são participativos as isenções, né? O projeto de mobilidade ele prevê essa questão também, até para ser feita essa questão tarifária, né? Então ele traz o que é a composição dessa tarifa, né? Na verdade, eu não estou pagando só por mim, como o colega levantou aqui. Estou pagando pela manutenção do ônibus, pelo serviço de transporte, pela remuneração da empresa, que ela tem fins lucrativos, né? E também por todas as isenções que são determinadas pela lei federal. A partir do momento que tenhamos uma isenção, seja total ou parcial para os estudantes, isso consequentemente pode ser revertido, né? Isso vai depender do acordo lá firmado entre a prefeitura e a empresa que tiver a concessão do transporte. Apenas só para reafirmar o que foi dito aqui, a questão da lei que conceda esse valor do passe escolar, a própria Constituição Federal, ela rege que o órgão federal delegue poderes para o Estado, consequentemente para o município também, para reger essas questões, porque são questões que diz respeito à cidade, à região. Então, é o próprio município que tem que regulamentar a questão do transporte, a questão do trânsito, que é com a municipalização do trânsito, o próprio município regulamenta. Então, assim, essas questões realmente são regulamentadas pelo município. Eu não tenho conhecimento da existência, como o Denner falou, de uma lei municipal que regulamente o passe escolar. Mas como nós estamos numa fase de levantamento de todas as leis que dizem respeito a trânsito e transporte, nós vamos procurar, a gente vai se informar junto à Procuradoria do município, caso exista uma lei antiga, mas assim, não é do nosso conhecimento atualmente. Mas como o Denner falou, nós vamos procurar saber e aí a gente passa a informação para vocês depois. A senhora Vilma Badia de Oliveira pediu para que questionássemos se existe um plano de ciclovia. Se sim, para quando estaria previsto e qual seria o local? Assim, gente, não é justificativa não, mas o plano de mobilidade vai nortear os rumos que a cidade vai tomar relacionados ao trânsito. Então ele está previsto não só uma ciclovia, mas uma malha cicloviária. Nós fizemos algo semelhante a um anel cicloviário, que vai ser interligar todos os principais pontos de fluxo de pessoas, inclusive a universidade aqui, universidade estadual, centro da cidade, rodoviária. Então ele é bem extenso, né? E vai ser implementado junto com o plano de mobilidade. O plano de mobilidade, a primeira parte dele, né, que a Maria até citou, que seria o plano piloto, ele prevê também a questão da ciclofaixa, né, e o prazo para que se conclua essa execução é no máximo de 3 anos. Né, a implantação do plano todo, ele vai levar em torno de 20 anos para que se implemente em toda a cidade, né, para que se conclua essa malha cicloviária. Mas basicamente, assim, explicando a grosso modo, ele vai contemplar as ruas da área central, né, do Intercentro, Minas Gerais, 17, José Magalhães Pinto, deixa eu ver o que mais, Daniel de Freitas Barros, Professor José Vieira de Mendonça, que é a Rua da Exposição, né? A Minas Gerais, ela toda, desde Novo Tempo 2 até a chegada na Marginal. E aí a gente vai ter
digamos assim, essa via, né, macro, e aí as interligações, por exemplo, universidade, ela vai estar ligada direto com a Minas Gerais. Então, eu vou conseguir, por exemplo, sair da UFO e, vamos supor que para um ponto extremo do outro lado da cidade, percorrendo apenas em ciclovia, né? Aí, dentro disso, como que vai ser feito isso? Como a Maria também levantou, né, e o professor Hélio também, a prioridade é para o pedestre e para os modais não motorizados, né? Então, seria o principal, que é mais acessível, a questão da bicicleta. Então, no projeto, já para vocês entenderem mais ou menos, ele já contempla a retirada de uma faixa de estacionamento na área central toda, né, ampliando a calçada e criando ali ao paralelo uma faixa exclusiva para os ciclistas. Senhor Luiz Pereira Leite está com a palavra para fazer sua pergunta. Então, gostaria de falar, também tinha essa questão da ciclovia. Eu tenho feito alguns estudos aqui no percebi que boa parte dos moradores do bairro e de outros bairros que você notaram, eles fazem esse tipo de transporte da bicicleta, porque acaba a distância para alguns pontos da cidade não fica muito grande por esse meio de transporte. O transporte público também é extremamente precário, então esse é uma tática para muitos moradores. Acho que é uma necessidade que não só graças ao aumento do fluxo, né, por conta da cidade de determinadas vias, né, é uma coisa que vai para além disso, né, é uma necessidade do município inteiro que se tem essas ciclovias. Eu só queria mostrar que eu queria saber, né, se tinha isso, né, que você já me informou que tinha esse planejamento. Sobre a questão de vocês terem falado da disponibilidade a respeito do transporte público. Alguém citado no vídeo uma preocupação muito grande com o acesso dos bairros em direção ao centro. Mas eu queria enfatizar aqui que, agora trazendo o lado do Torre da UF, depois eu fui recente a respeito do comércio no Torre da UF, eu percebi que teve um aumento do comércio, mas não de setores. Teve uma quantidade da variedade de setores. Tem uma variedade maior de setores, mas é um comércio que é muito fraco, em questão de ele tem o costume de atender mais as necessidades mais instantâneas, mais de bairro. E geralmente as pessoas vão buscar aonde? No centro mais próximo, Junqueira e no Martins. Acho que talvez se tivesse a possibilidade de se focar o transporte para esse tipo de região da cidade, seria bem interessante para que facilitasse o nosso acesso. Talvez uma linha de ônibus que passasse pelo Gerson Luiz, passasse pelo Martins. E uma coisa que eu acho interessante é que a rota desse ônibus não é favorável para que se tenha, se faça uso dele para esse tipo de situação. Por exemplo, eu consigo ir com o ônibus para o Junqueira, mas eu não consigo voltar de ônibus para o Junqueira porque passa pelo Martins. Então, eu não consigo voltar para o Martins, eu não consigo ir. Então, se tivesse talvez uma rota inversa que passasse do lado oposto, né, para que eu pudesse fazer uso, né, desse transporte, tanto para ir como para voltar, um processo maior para essas regiões de comércio. Sair daqui desse ponto de partida, né, da possibilidade da outra, acho que seria bem interessante. E iria também favorecer os bairros que teriam essa rota nos dois sentidos, tanto no sentido do comércio, que seria de Minas ou do centro, que teria só essa questão dessa linha que seria uma coisa muito interessante no transporte. Boas colocações aí, Luiz. A gente, na verdade, assim, o ideal seria que tivesse uma expansão dessas áreas comerciais, né? Que seria o ideal, né? E essa questão do transporte, ela entra mais como... Porque, por exemplo, se eu conseguisse ter tudo mais próximo, né? Às vezes eu abriria a mão do transporte, aí acaba que gera um ciclo vicioso, né? Eu não tenho lugar próximo, eu não tenho transporte público, aí eu preciso de quê? Eu não quero ir a pé porque aqui é muito quente, eu vou comprar uma moto. Aí eu vou comprar essa moto, vou me envolver num acidente e vou lá ocupar 80% do leito da ortopedia do pronto-socorro, né? Então, assim, a gente acaba que a gente entra nesse ciclo vicioso e com aquela intenção, assim, de que eu tenho que esperar
a população começar a usar o transporte para eu melhorar ele. Não, tem que ser o contrário, tem que melhorar o transporte para que a população entenda que seja interessante, que ela possa confiar, né? Inclusive, um dos que está dentro do plano também é a questão dessa redução dessas linhas de transporte. Hoje a gente tem linha com 45 minutos. Então, por exemplo, eu tenho de um ponto ao outro, calculando a ida e a volta, né? Então eu vou ter 1h30. Então é impossível ter um ônibus ali Mas por que não eu ter, ao invés de eu ter uma linha só de 45 minutos, eu não ter 3 linhas de 15 minutos, fazendo espaços menores? Porque eu preciso da integração, senão eu vou ter que pagar várias tarifas, né? Então, a gente está tentando aí, né? Mas a gente tem muitos problemas, soluções, mas a dificuldade de implementação. Com relação a essas rotas alternativas não, novas rotas, né, ligando esses pontos, a gente acredita que ele vai vir bem claro na questão do projeto que vai ser elaborado pela empresa, né, que é uma empresa especializada, inclusive já fez para diversos municípios aqui do estado. A gente está com bastante esperança e convicção, né, de que melhore isso. E a empresa, infelizmente, hoje ela não tem condição, pelo menos que é relatado para nós, de criar novas linhas, de colocar novos ônibus, porque ela não está conseguindo nem se manter. Aí o que é a tendência? A tendência é reduzir ônibus, reduzir funcionário, né, reduzir o cobrador, aí vai atrasar a viagem, vai forçar o motorista a correr mais e vai gerando de novo todo aquele ciclo vicioso. Né? Mas a gente acredita que sim, que vai ter uma melhora. Inclusive o nosso projeto inicial antes da empresa é conseguir melhorar essa questão do transporte, do tempo de viagem, né, sem aumentar os ônibus, devido a essa crise toda da empresa, mais como um paliativo mesmo. E diante disso, a gente acredita que a gente vai conseguir, né, trazer mais usuários, e que eu estava, para vocês terem uma noção, em 8 anos ela perdeu quase 50% do número de passageiros. Né? Então, em tempos que só os custos estão aumentando, os passageiros estão diminuindo, né? Quem vai sofrer? É quem continua fazendo uso. Né? Então, a gente está bem esperançoso com esse desafio aí dessas mudanças, né? E esperamos aí que em breve a gente consiga apresentar aí os benefícios que a gente já conseguiu aí para o município. Né? Com a palavra, a senhora Jane Silva para fazer sua pergunta. Algumas vezes que eu peguei, porque eu vi motorista recebendo, teve casos de quase ter um acidente com moto, a motorista, eu me senti extremamente insegura. Eu gostaria de saber a postura da empresa com relação a essa segurança, tanto dos usuários quanto das pessoas que estão no trânsito, e com relação a essa prática de mais-valia relativa com os funcionários, então essa dupla função dos funcionários. Gostaria de saber a postura. O posicionamento do departamento ele é totalmente contrário a essa prática, né? Inclusive o plano está bem claro que proíbe a empresa que mantenha essa prática para a nova empresa, né? Então está bem claro lá, cada ônibus vai ter que ser lotado por pelo menos 2 funcionários, o motorista e o cobrador. A gente acredita que isso aí passa pela questão do trânsito, da segurança, do estresse, do bom relacionamento ali com o motorista e passageiro, né? A gente tem relatos aí de muitos motoristas aí estressados, que maltratam o usuário, né? Imagina, além de ter que dirigir, prestar atenção, escutar aquele barulho do motor o tempo todo, ainda ter que concentrar, voltar um troco, correndo o risco dele errar e a empresa vai cobrar dele. Então, assim, a gente foi bem enfático com relação a isso, né? E a empresa nova, ou a mesma empresa, vai ter que se adequar, se caso seja Paranaíba, porque é importante deixar claro que a gente não tem
intenção nenhuma, nem de beneficiar ou prejudicar a empresa, né, que faz o transporte atual, vai ter uma licitação pública, ela pode participar como qualquer outra. O que nós vamos ter agora é condições de cobrar a ela, né? Por exemplo, hoje eu não consigo cobrar a empresa para que ela não faça essa prática, porque não tem nenhuma legislação que proíbe ela de fazer isso. A partir do momento que tiver um novo contrato, a empresa for contratada, eu posso até rescindir o contrato com ela por essa questão do cobrador, porque ela está descumprindo uma cláusula contratual, né? E em contrapartida, isso cabe até uma rescisão do contrato. Mas hoje a gente não consegue exigir que isso não aconteça, porém, né, a gente já está se prevenindo para que no futuro a gente consiga melhorar essa questão. Professor Marcelo está com a palavra. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a mesa. Senhor Gelson, eu gostaria de saber se com a criação dos bairros Nova Ituiutaba 1, 2, 3 e 4, que olhando assim fora, sem qualquer análise mais criteriosa, parece que é um contingente populacional grande. Se a demanda por transporte público escolar foi significativa ali nesses bairros, se a prefeitura está conseguindo atender e para que local, né, essas crianças desses bairros estão sendo matriculadas, já que no primeiro fórum nós estivemos fazendo um trabalho de campo lá naquele bairro para divulgar o primeiro fórum, e nós vimos que o bairro ele é carente de vários instrumentos públicos. Não tem escola, até instrumentos clássicos que existem numa comunidade, como a igreja, o bairro é carente, não tem sequer igrejas evangélicas, tá? Então, assim, como que está sendo olhada a situação desses loteamentos, né? Eu estou citando esses 4 porque são, vamos dizer aqui, para a nossa realidade de setor sul, o mais notório. Com relação para o Hélio, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós, do PET Matemática, fomos informados, né, nos telefonemas que nós tivemos com a Paranaíba Transporte, de que a empresa dispõe hoje de apenas 8 veículos, 8 ônibus em funcionamento. Não sei se isso procede, se essa informação ela está correta. Mas, de todo modo, me parece que é um número bastante reduzido para a necessidade da cidade. E aí nós nos debruçamos o seguinte: vamos usar um mínimo de matemática, tá, para tentar apresentar um modelo de rotas que possa conviver com a realidade de uma empresa que tem uma garagem com poucos ônibus. E aí foi esse modelo que foi apresentado no vídeo. Basicamente ele tem 4 linhas diferentes: as expressas, né, as linhas expressas ou diretas, as diretas com baldeações intermediárias, a circular intermediária e a circular externa. A minha pergunta para você é se esse tipo de modelo faz sentido no contexto de Ituiutaba. Em que aspectos técnicos esse modelo ele tem fragilidades e, num outro sentido, seria possível aplicar algo nessa linha, ou esse plano de mobilidade que foi já feito, ele vai numa contramão disso, não há mais como discutir essa questão do formato das linhas. Para a senhora Maria Danzetti, a minha pergunta é sobre a questão dessa empresa que vai fazer o estudo. Talvez seja um ceticismo da minha parte, mas eu conheço uma série de empresas no Brasil e mundo afora que elas vendem como sendo boas analistas, boas gestoras, empresas com grande capacidade de fazer análise, mas não tem um critério científico mínimo para fazer determinados tipos de análise para os quais elas vendem o produto delas. Em especial o transporte, isso me preocupou muito, porque transporte tem a ver com logística. Logística tem a ver com uma teoria matemática bastante pesada, chama teoria de grafo. E não tem computador no mundo que você joga lá e fala assim: faz o gráfico dessa cidade funcionar, porque isso é caso a caso. Precisa de ter
puxando sardinha para o nosso lado, nós precisaríamos minimamente ter um matemático com uma formação bastante direcionada para essa área de logística e teoria de gráfico, para fazer uma análise assim, muito específica daquela realidade topográfica, de circuito da cidade, para que essa empresa, de fato, possa oferecer uma solução, no mínimo, sustentável. A minha pergunta é, essa empresa tem esses pré-requisitos? Ela tem esse grau de confiabilidade? Ela tem nos seus quadros funcionários com essas capacitações para oferecer esse serviço à cidade de Ituiutaba? É isso que eu gostaria. Não, tem uma última pergunta e aí fica disponível a todos. O tamanho dos ônibus que circulam, não seria mais interessante para a cidade fazer uma troca da frota por ônibus menores, mas que são mais eficientes, mais modernos e que poderiam inclusive trazer um retorno financeiro mais adequado para a empresa do que esses ônibus enormes? Será que esses ônibus com 40 lugares, eles de fato são necessários para a realidade de Ituiutaba? Será que um micro-ônibus com 20 lugares não seria mais adequado? Alguma coisa nessa linha já foi analisada? Então são essas 4 perguntas que eu gostaria de colocar para a mesa. Professor Marcelo, né? Sim. Professor Marcelo, eu posso, com relação à empresa que está sendo contratada para fazer esses estudos, eu tenho conhecimento de que em 2007, na gestão passada do Dr. Fued Dig, essa empresa já esteve em Ituiutaba e fez o levantamento de todos os problemas relacionados ao trânsito e ao transporte. Inclusive, naquela época, era a intenção de se instalar, se construir o terminal central. A administração começou naquela época a fazer todos esses estudos, mas, como vocês sabem, houve as eleições, o Dr. Fued não foi eleito e esse projeto dele foi interrompido. Agora, quando eu tive a oportunidade de solicitar a abertura desse processo licitatório para contratar essa empresa, e uma das exigências foi exatamente essa, que a empresa apresente profissionais competentes em todas as áreas que são necessárias para que seja feito esse levantamento, para que seja feito os estudos, para que se apresente o diagnóstico e as soluções para o transporte coletivo de um modo geral. Eu acredito, sinceramente, que a empresa tenha essa competência e que eles vão apresentar esses trabalhos. Como eu falei, dia 25 agora nós temos a nossa primeira reunião e a gente, até por estar no departamento, por conhecer mais de perto esses problemas todos do transporte coletivo, nós vamos estar empenhados em mostrar esses problemas e exigir a solução deles, ou exigir estudos para que a gente tente resolver esses problemas todos. Então, assim, com relação à competência da empresa, eu creio que realmente ela tenha essa competência e que ela vai atender esses anseios nossos. Com relação aos ônibus, talvez o Denner tenha mais conhecimento sobre isso, eu vou pedir para ele te responder. Professor, com relação a redução do tamanho desses ônibus, né, a gente já foi levantada essa questão em algumas... A gente já vem há um certo tempo reunindo com a empresa, né, reunindo com os setores da sociedade em geral, até quando surgiu a proposta da criação do plano, e foi informado para a gente que o custo-benefício de um ônibus menor ele não compensa, por diversos motivos. Dentre eles que a redução do consumo de combustível perante aos demais gastos, ele é um dos menores fatores, né, que aí entra com relação à folha, manutenção, né, atualização de frota e etc. Então, para a empresa é mais interessante ter ônibus, né, com capacidade de 40, 45 pessoas, né, apesar de quase nunca eles conseguirem andarem com eles cheios,
né? Mas assim, que seria insignificante e que às vezes ele deveria, em alguns momentos ele teria que colocar 2 ônibus para atender, porque extrapolaria a carga, né, que a gente hoje, não em todos os horários, mas a gente já percebe que já tem alguns ônibus que andam bem cheios, né? E a própria indústria, a indústria automobilística, né, relacionada ao transporte coletivo, ele tem mais incentivos fiscais e etc. para a aquisição desses ônibus maiores. Então, às vezes, um ônibus hoje de 40 lugares, o custo dele é menor do que um de 20 lugares. Isso, assim, foge um pouco da nossa questão, porque desse planejamento da empresa, né, da parte financeira, digamos assim, né, para a gente, e o impacto que um ônibus hoje ele traz com relação à ocupação de espaço, isso torna quase que insignificante, pensando na malha viária toda. Marcelo, eu tinha perguntado para a Donizete qual que era a empresa. Quando eu estava falando, eu perguntei para ela. Sim, eu não tenho nenhuma relação com a empresa, mas eu conheço uma pessoa que trabalha para a Vertran. Desculpa. E assim, é um pessoal que tem, de fato, capacidade técnica para fazer. Esse plano que foi citado por ela, eu tenho ele em 2006, 2007. Se tivesse implementado no ano, com certeza nós não teríamos esse cenário de transporte corporativo nessa qualidade. Talvez não seja ideal. Eu acredito que realmente não seria ideal, mas seria muito melhor do que esse atual. E aí isso é uma questão até do planejamento, que é a não continuidade dos projetos, né? Isso é uma questão muito forte nas cidades pequenas. Questão política, né? É o tal que fez, não sou eu. Então isso, tomara que também, acho que as pessoas estão se profissionalizando ao assumir as gestões públicas, elas estão melhorando em relação a isso. Então eu também tenho esperança. Na hora que ela falou que era essa empresa, eu até fiquei feliz, porque é uma empresa que de fato eu conheço uma pessoa que trabalha lá e ela tem muita qualidade. Com relação aos ônibus, eu não posso falar com relação ao tamanho dos ônibus, mas eu acho que não vai ter um problema além da viabilidade financeira, porque não é só o veículo, é a folha de pagamento, porque você vai ter que aumentar o número de funcionários. E aí teria que pensar num outro tipo de estruturação do sistema, porque um ônibus pequeno você não vai poder fazer uma rota mais longa. Então eu não sei se um micro-ônibus, ele daria conta, um micro-ônibus de sair de Nova Ituiutaba e fazer alguma coisa aqui no setor sul e chegar no centro. Eu acho que seria muito pequeno. Talvez pode ser uma alternativa para uma estruturação, né, das linhas. Por exemplo, é natural que o setor mais rico da cidade, se você colocar uma linha específica naquele setor, ele vai ser menos utilizado. Por quê? Porque as pessoas privilegiam o transporte individual. Mas se você mesclar, por exemplo, se você pegar o transporte, sair do Nova Ituiutaba e fizer ele andar aqui no meio do Ituiutaba, do setor sul, para chegar no centro, aí talvez você já está misturando duas realidades socioeconômicas diferentes em vezes pequenas. Mas Viçosa, a cidade de Viçosa, que é uma cidade universitária, a universidade é a cidade, na verdade, né? O sistema de transporte público lá, eles utilizam micro-ônibus para atender algumas linhas. Eu acho que pode ser uma alternativa, pensando com a pesquisa que eles vão fazer de origem e destino, eles vão, inclusive, mensurar, a empresa pode, com esse diagnóstico, se ela quiser escolher um ônibus menor. Eu só não sei se isso é viável financeiramente, porque tem uma peculiaridade. A Paranaíba compra ônibus usado. Se vocês olharem, os ônibus, as placas não é da cidade. Na verdade, eles não compram. Essa empresa é de outra cidade. Eles renovam a frota dessa cidade, os ônibus velhos eles trazem para cá, plotam e falam, novos ônibus. Tem um aluno da geografia que ele gosta muito da questão do trânsito e ele descobre de onde vêm os ônibus da empresa. Ele sabe assim, de onde que veio, qual ano o veículo. Então tem essa peculiaridade aqui. Talvez com esse novo contrato, né, porque eles vão colocar ano de veículo, que é uma coisa importante de exigência, isso pode melhorar a qualidade.
Com relação ao modelo das linhas, Marcelo, eu sinceramente acho que linha expressa em Turutaba não tem função nenhuma, porque a cidade é muito pequena, você põe uma linha expressa. Se você tivesse um bolsão populacional muito grande, e aí aquela questão, porque o transporte público para mim, Turutaba está num limbo entre, até o Denner falou sobre isso, eu já erro o nome mesmo, que é a questão, você tem que melhorar a qualidade do transporte para que a pessoa use. E isso é uma dificuldade muito grande num sistema em que você tem essa perda muito grande de usuários. Eu fiz, por acaso, uma vez uma reunião com a Paranaíba Transporte, informal, uma outra questão, e ele falou, nosso problema é o quê? Porque nós temos cada vez menos usuário. E a empresa ela vai tendo dificuldade de se manter. E aí, é claro, não estou defendendo a empresa, mas eu entendo a ação dela dentro do sistema, né, falei, de um estado capitalista, que ela vai tentando correr de todo lado para sobreviver. Ela quer ter o lucro dela. Então, assim, se você tem uma realidade dessa, que ano após ano você tem cada vez menos usuários no sistema, é mais difícil o transporte público ele se estruturar. Eu não acho que Turutaba tem um cenário, uma morfologia urbana para uma linha expressa. Eu acho exagerado. Vamos pegar o Nadib Derzi, ali, o Canaã, que seriam áreas que têm maior concentração de pessoas, o Nova Turutaba, eu acho que não enche o ônibus ali para ir para o centro, para ser expresso. Talvez um horário, dois, aquele horário do início da manhã, na hora do almoço, sabe, os 4, 5 horários, 6 horários por dia, tem a demanda. Mas eu acho que é exagerado para a realidade. Claro, pensando num cenário, né, no planejamento, naquela coisa do cenário usado, o ideal fosse um bonde, um VLT. Aí isso seria o ideal. Mas pensando na realidade, eu não acredito nas linhas expressas. Sim. As circulares, eu acho que vai criar o problema do tempo da rota. Porque para você tirar uma circular periférica, que vai lá naquele barco do lado da rodovia, que é o nome agora, Andadina, vai ali do lado da Monsanto, e vai vir aqui no Novo Turutaba, e vai lá no Caíque, vai ser uma volta de mais de 45 minutos. Acho que vai se tornar uma linha desinteressante para o usuário. Mesmo porque talvez ele saia de onde ele vem, ir no centro e voltando para onde ele quer ir, pode sair lá do Saber Andradina, vir no centro para pegar o ponto para vir para cá, ou sei lá, ali para o Caíque, que estão próximos espacialmente, né, se a gente for pensar. É mais fácil fazer isso, um V, do que ele entrar numa linha, a não ser que você tenha uma para um lado e outra para o outro. Mas aí é uma linha muito grande, 2 veículos, vai rodar muito vazio. Por que eu estou te falando isso? Porque em Uberlândia, os terminais não central, né, os bairros, eles têm uma linha, que é o ônibus amarelo, que é a letra I da integração. Eles ligam os terminais com pontos no meio. São os ônibus que andam mais vazios dentro do sistema. Então, é um custo caro. Lá em Uberlândia, eles pensaram para integrar os terminais, justamente para cair naquilo que o David falou, da necessidade de você sair de um lugar para o outro e não ter que ir lá no centro. Mas, para o tamanho de Turutaba, eu acho que também não é interessante. Por quê? Porque tem que pensar naquilo, na realidade financeira e no estímulo para utilizar o sistema. E eu acho que o melhor é você fazer a linha periferia-centro. Sempre. Só que com integração de tarifa. O que tem hoje, a gente foi olhar como são rotas. Tem rotas que faz em noite, vai no centro, aí passeia em outro bairro, aí depois volta no centro, aí que volta para o bairro de origem. Tem os mais diversos tipos de zigue-zague possível. Então, foge do princípio básico, tipo, bairro, centro, centro, bairro. Esse modelo, bairro, centro, centro, bairro, é viável? Tá? Eu acho que para o tamanho da cidade e para a realidade do sistema hoje, porque se vamos supor, num sistema que você perde 8 mil usuários, se você estivesse ganhando usuários, você poderia pensar em outras alternativas. Entendeu? Mas no cenário atual, eu acredito que o melhor seja você ter linhas menores e mais rápidas. Ou seja, você ter as radiais comparadas. Isso, comparadas.
E aí você conseguiria dar a capilaridade. Agora, eu não sei se 11 ônibus daria conta de fazer isso. E o plano de mobilidade permite... Não, o plano não inclui, não, porque ele propõe diretrizes. O que vai dizer as rotas é o estudo. Eles vão fazer de origem e destino. Aí eles vão dizer, ó, tem mais gente saindo daqui querendo ir para lá, mais daqui para cá. Aí nisso é possível propor as rotas. Por isso da importância, eu acho que acertadamente, de se fazer um estudo. O ideal fosse que esse estudo fosse feito pela própria prefeitura, que tivesse corpo, capital humano para fazer isso. Né? Mas se estão dando uma consultoria porque não tem condição, não tem corpo técnico, 2 pessoas não vão dar conta de fazer um estudo desse, por mais qualificados que possam ser. Então, pelo menos na minha opinião, do ponto de vista da gestão, é uma decisão acertada, porque há a possibilidade de criar um sistema mais eficiente. Certo? Bem, quando essa pergunta é de Nova de Otávio, hoje eu atendo o bairro Nova de Otávio 1 e 3. O 2 e o 4 parece que ainda não foram entregues lá ainda. Eu tenho um contrato de até 16 ônibus para Paranaíba. Atualmente eu utilizo 12. Lá no Nova de Otávio eu estou utilizando 2 ônibus. Um traz aluno aqui para o Rosa Taã, traz os meninos menores, e volta lá para dar uma segunda viagem. Aí o outro ônibus traz os meninos maiores, o Arthur Junqueira e Polivalente. O ônibus que volta faz essa mesma rota, tanto no período matutino quanto no vespertino. À noite não tem transporte. Então, eu tenho um contrato, estou esperando eles entregar o bairro, possivelmente deve acrescentar 1 ou 2 ônibus lá. E dentro do meu contrato, eu tenho a possibilidade de acrescentar ele. Outra coisa que você falou a respeito da quantidade de passageiros do ônibus aí, de 40 lugares. Para mim não seria interessante um ônibus menor, porque eu fazer mais viagens, para mim eu vou perder mais tempo, o aluno quer sair o mais tarde possível do bairro. Então, é o contrário, o ônibus sendo maior, mais fácil, melhor. Por exemplo, lá no Cana Buritis, na Jim 10, 1 e 2, lá eu tenho 5 ônibus fazendo a rota lá. Então, todos de 40 lugares, então não tem interesse nenhum, para mim. A senhora Priscila Araújo Moreira está com a palavra para fazer a sua pergunta. Priscila, com relação à sinalização dos pontos de ônibus, é dever do município essa sinalização, né? Só que, mais uma vez, a gente esbarra na tal da questão financeira, dos recursos. Por mais que seja simples, seja só uma placa, uma pintura no poste, às vezes a gente tem dificuldade para pintar uma faixa pedestre, por não ter material, às vezes a gente tem dificuldade para refazer uma sinalização com uma parada obrigatória, entendeu? Então a gente tem essa dificuldade. No projeto de mobilidade, a gente prevê, né, a gente até, quando ele for iniciado aí,
A nossa intenção é fazer algum tipo de parceria público-privada para que a gente consiga melhorar não só a questão da fiscalização. A gente entende que mais importante do que melhorar essa fiscalização, não que ela não seja importante, é melhorar a condição do usuário que utiliza aquele ponto de ônibus. Hoje a gente tem um sistema que ele é inchado de pontos de ônibus. Tem lugar que tem ponto de ônibus com diferença de menos de 100 metros de um para o outro, o que gera atraso, o que gera desconforto para o usuário e o que gera uma maior dificuldade de se melhorar essa infraestrutura. Então, assim, nosso objetivo, lógico que com a questão da parte executiva mesmo, da prefeitura, jurídica, para a gente verificar se há a possibilidade de fazer essa melhoria da infraestrutura através dessa parceria. Seria coisa bem simples mesmo, A empresa faz a sua divulgação da sua marca naquele ponto, e cuida da manutenção ali, A gente, inclusive, já tivemos alguns projetos, mas sempre ficou um pouco de lado. Com relação à ampliação do horário, também está previsto essa adequação do horário, mas que vai vir mais forte após esse estudo, para realmente, para me verificar qual que é a demanda, porque a gente sabe que a universidade, ela tem essa particularidade da questão do horário, que vai até às 10, às 11, o colega falou que às vezes ele chega até meia-noite em casa, mas essa não é a realidade da cidade toda. Então não posso pegar e colocar tudo isso dentro de um pacote só, e ampliar esse horário para todas as linhas até um horário mais tarde. Então tá sim, com certeza isso vai ser um resultado da pesquisa que vai apontar qual linha que é importante eu parar às 19, às 20, às 22, às 0 horas. E com relação à fiscalização, também é dever nosso, e a gente acredita que a gente deixa um pouco a desejar, com essa fiscalização, não por falta de interesse nosso, e sim por questão de material humano mesmo. A gente há pouco tempo convocou aí novos agentes de trânsito, porque essa fiscalização ela é exclusiva do departamento, porque o transporte público é de responsabilidade do município. E o nosso objetivo não adianta eu ir fiscalizar e eu dar brechas para a empresa sair fora daquela fiscalização. Não adianta eu, por exemplo, eu exigir um ônibus com uma qualidade boa, não sendo uma coisa concreta, sim uma coisa mais objetiva. O que é essa qualidade boa? O que é um assento bom? É um assento que não está quebrado? Ou é um assento confortável? Ou é um assento bem distribuído? Só para exemplificar. Então, o que é a nossa preocupação inicial? É regulamentar o sistema. E após essa regulamentação, aí sim a gente iniciaria com a fiscalização para que se faça cumprir. Não havendo mais questionamentos, iniciaríamos. Só mais uma palavra. Eu queria fazer um pedido à prefeitura, uma solicitação, senhora Maria Donizete. Eu sei que isso é um paliativo, mas eventualmente é necessário trabalhar com paliativos, mesmo que a gente tenha que sair um pouco do planejamento. Mas a questão do ponto de ônibus aqui à frente da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Campos Pontal, desculpe a palavra, é precária. Eu gostaria de solicitar à prefeitura que ela fizesse um investimento de pelo menos fazer um calçamento de cimento ali debaixo do ponto de ônibus e, se possível, 100 metros aqui à frente da entrada da UFA, porque eu, como professor, me incomodo de ver mais um verão chuvoso com os alunos na lama esperando o ônibus. Eu acho que essa condição é degradante. É degradante para qualquer ser humano, mas, em especial, ela é vexatória porque está na frente de uma instituição pública federal. A universidade, se tivesse em tempos de vacas gordas, ainda assim não poderia fazer essa intervenção, porque nós temos legislação que não permite gastar recurso federal para fora da cerca da universidade. Então, em última análise, essa é uma intervenção que precisa ser feita pelo município. Então, eu faço uma solicitação de que, pelo menos,
um trecho de calçada cimentada seja feito ali abaixo do ponto de ônibus e na entrada da universidade, e também seja pintado faixas para travesseiros pedestres. Eu acho que isso é o mínimo. Eu acho que a cidade, mesmo estando numa condição complicada em termos financeiros, eu acho que a cidade tem condição de cumprir com essa demanda, com essa solicitação que eu estou fazendo aqui. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Nós vamos levar a sua solicitação até a Secretaria de Obras, né? Essa parte da calçada, tudo, competência do Departamento de Obras, a gente vai levar até eles. Nós falamos com relação ao plano de mobilidade, que fará com que a cidade toda sofra intervenções. Obviamente que existe esses problemas que exigem, vamos dizer assim, uma intervenção pontual. Nós não podemos esperar implantar o plano, começar as mudanças para resolver esses problemas. Foi muito bom você colocar essa questão, a gente vai levar até a Secretaria de Obras e vamos tentar resolver para vocês o mais rápido possível, antes que comecem as chuvas, né? Eu agradeço. Professora, eu gostaria de dar a palavra. Eu só queria fazer um compromisso aqui, que eu vou encaminhar um documento, vi o nome agora eu vou falar com o diretor. Vi a faculdade solicitando para, além da fala dela, da Donizete, eu vou fazer formalmente o documento da faculdade solicitando, vou arrumar os termos técnicos corretos para colocar no ofício para melhorar, atender a situação. Só vou te pedir para que você me mande um e-mail me cobrando. Tá? Eu vou anotar aqui agora, mas você pode, por favor, mandar um e-mail me cobrando. Jeane, é o seguinte, assim que eu entrei na posse, eu fiz uma reunião para quem é responsável, vou primeiro dizer quem é responsável. É responsável pelo transporte intercâmbio é a Prefeitura de Campos, né, que aqui hoje nós temos a Beliane como coordenadora. Só que, independente disso, eu tenho como postura de que aquilo que está atrapalhando o desenvolvimento das atividades acadêmicas, porque eu sou diretor de unidade acadêmica, eu estou fazendo gestão sobre isso. Então, fiz uma reunião com o reitor, mais de um mês atrás, e pedi a ele e a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, porque é ela que, no fim, libera os recursos para esse tipo de transporte, para que a gente colocasse um horário do intercâmbio no noturno, porque não tem. Eu não sei por que fizeram esses horários. Esse transporte foi criado há muito tempo e aí, de repente, as pessoas querem o transporte intercâmbio à noite. E pessoas que poderiam ter resolvido o problema porque estavam com o queijo na mão. Mas eu não quero entrar nessa seara, porque isso é uma seara política e eu quero trabalhar para resolver o problema. Então eu já pedi formalmente, a Prefeitura já encaminhou, a PROAI já encaminhou a Prefeitura e nós temos uma questão, não posso deixar de falar, que isso aqui não é também demagogia, nós temos uma questão de recursos humanos. Nós não temos motorista para trabalhar à noite, só que nós já fizemos um pedido formal à Prefeitura Municipal para ela ceder um servidor ou um terceirizado dela para que ele atue neste horário. Independente disso, a questão dos horários vão ser readequados. Só que tem que ter um entendimento. O transporte intercâmbio, ele é utilizado para deslocar o estudante
de um campus para outro para a sustentabilidade do estudo. Eu sei que está tendo o ônibus lá do A2 para cá, está vindo cheio. Só que o princípio do transporte intercâmbio é levar o aluno daqui para ir assistir aula lá no A2 e depois trazer de lá para cá. Nós não negamos, nós não somos contra, mas eu sei que há alguns alunos de forma legítima que estão utilizando o transporte para vir para a aula aqui. Só que tem que ter consciência de que o horário ele é feito para que ele chegue lá no horário da aula dele. Então, se a aula lá começa às 8, o transporte vai sair daqui 15 para 7 da manhã. Eu vou dar o exemplo da manhã, que para mim é mais fácil. Então, ele vai chegar lá às 8. O de lá vai chegar aqui às 8h30? Vai, porque o horário do ônibus é para atender preferencialmente quem está indo assistir aula lá no A2. Esse retorno como o ônibus voltaria vazio, deixa quem quiser vir no ônibus vir mesmo, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer buscar um meio termo, porque não dá para sair daqui 7h30, para chegar lá 15 para as 8, para sair de lá 15 para as 8, para chegar aqui 8 horas. Então nós vamos dar uma ajustada no horário, tanto no período do dia e inserir um novo horário do noturno, mas o novo horário do noturno está aguardando a liberação do contrato do motorista, que a prefeitura já tinha cedido. O contrato venceu, a prefeitura legalmente não pode deixar um funcionário emprestado se não tem mais contrato, retirou. Nós enviamos um novo contrato, estamos aguardando a resposta. O novo contrato foi entregue quinta-feira passada. Então, tem um tempo para a Procuradoria do município avaliar. Eu acredito que no início das aulas a gente já tem uma resposta em relação a isso. E já vou aproveitar o momento. Também solicitamos um transporte intercâmbio Tuiutaba-Uberlândia aos sábados. A princípio, estamos pedindo todos os sábados. Não tem nada de horário definido ainda, para a gente ganhar no mínimo um sábado por mês. Mas nós estamos pedindo todos. Eu, particularmente, acho que não tem demanda para todos os sábados. Mas, no mínimo, um sábado por mês para atender as demandas das empresas juniores que têm reunião lá em Uberlândia. Tá certo? Mas nós estamos já envolvidos na questão do horário intercâmbio. Tá certo? Iniciaremos agora o segundo e último bloco. Passaremos a palavra aos convidados da mesa, que terão 3 minutos para fazer suas considerações finais sobre o segundo Fórum de Assuntos Comunitários sobre Infraestrutura no entorno do Campus Pontal. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, professor Dr. Hélio Carlos Miranda de Oliveira. Pode passar, fiquem à vontade. Eu já ia passando assim, que fica mais fácil. Eu quero, de novo, dizer da importância desse fórum para o município. Eu acho que essa ideia de trazer o gestor público é muito importante. Eu acredito que nós temos que aprender a sair daqui de dentro e reivindicar de forma correta nos espaços da cidade, que isso também é muito importante. E eu quero, nesse momento final, deixar um convite para vocês. A faculdade, ela foi contratada, a universidade foi contratada, não sei se vocês viram a capa do Jornal do Pontal de ontem, ela foi contratada para fazer a revisão do plano diretor municipal. Eu serei o coordenador da revisão do plano, junto com uma equipe de professores daqui de Tuiutaba e de Uberlândia, para fazer a revisão. E eu acredito, como o plano diretor é uma lei que indica diretrizes de como o município tem que, vamos falar assim, se portar nos próximos anos, é importantíssimo que haja participação popular nas reuniões setoriais e nas audiências públicas, para que nós, enquanto técnicos, possamos entregar um documento à prefeitura dizendo o que a população quer. Então, para isso, eu já queria deixar um convite que no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, na Praça Conde Ângelo, vai ter a primeira audiência pública para a instalação da revisão do plano diretor. Então, gostaria de convidá-los e que vocês se façam presente para que a voz
né, da sociedade esteja lá no plano diretor, porque nós vamos ouvir aqueles que aparecerem. Então, se lá aparecer com muita força o dono da terra e o dono da empresa de transporte, lá nós vamos ter que colocar diretrizes que atendam, porque a sociedade ela é democrática, ela é assim. Então, a minha fala é nesse sentido. Vamos nos mobilizar, vamos utilizar esses espaços, porque são os planos municipais, o plano de mobilidade, o plano diretor, o plano de saneamento, que foi aprovado também o ano passado, ou no início desse ano, não me lembro, são eles que vão ditar os caminhos do município e é importantíssima a participação. Então, por exemplo, para atender a reivindicação decente, se vocês participarem e verem a possibilidade de encaminhar lá dentro da discussão da mobilidade a criação de uma lei para tarifa, para meia tarifa, se tiverem força para isso pode constar no plano municipal, que a prefeitura, né, no caso a prefeitura municipal, ela terá que se organizar para criar isso. Então, deixar esse convite e dizer da importância da participação. E às 18 horas, dia 3 de agosto, quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara, a primeira audiência pública. Tá? Depois, lá a gente vai apresentar todas as reuniões e todas as audiências. Possivelmente vai ter convite nos jornais, pedir para colocar na rádio, não sei qual rádio eles vão colocar, mas nós vamos dar divulgação a isso, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns, que farei em nome do aluno aqui do Daniel ao PET Matemática. Boa tarde a todos e obrigado. Com a palavra, a diretora encarregada pelo Departamento de Trânsito de Ituiutaba, senhora Maria Donizete. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui debatendo com vocês essa questão do transporte no nosso município e dizer para vocês, concordo plenamente com o professor Hélio, é muito importante a participação de todos, não só da comunidade acadêmica, mas como todos os cidadãos, para que se envolva nessas questões, apresente sugestões, claro, às vezes até apresente dentro do ponto de vista de cada um uma solução, para que a gente tenha condições de estudar e chegar, se não aquela solução completa, mas pelo menos minimizar os problemas que existem. Então, é muito importante isso. Eu parabenizo aqui a universidade pela realização desse fórum, de buscar essa discussão sobre esses problemas, e gostaria de deixar aqui um convite para que vocês apresentem também para o nosso departamento sugestões sobre esses problemas, o que nós podemos fazer. Vamos estudar juntos, trabalhar juntos, para a gente buscar agora, até que se implante o plano de mobilidade, até que se comece essas intervenções, vamos buscar, às vezes, algumas soluções pontuais para esses problemas mais prementes. Nós estamos abertos a sugestões, a críticas também, serão muito bem-vindos, e o departamento está à disposição de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite que nos fizeram. Com a palavra, o representante do Departamento de Trânsito, senhor Denner. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, e parabenizar o PET de Matemática, a universidade, pela organização desse evento, né, especial do professor Marcelo, que só com essas discussões, né, discussões orientadas, estruturadas, que a gente consegue melhorar, né, melhorar a nossa vida em comunidade. Assim. O professor Hélio, a Maria também colocou com relação à participação, né, se faz muito importante, porque às vezes as pessoas que tomam as decisões, né, que vai afetar a comunidade inteira, elas não têm a vivência do que realmente elas estão decidindo. Então, por isso que é importante essa participação. Até fazer um relato aqui, a gente teve uma certa dificuldade quando foi iniciar o plano de mobilidade com relação à pesquisa pública. A gente traçou um documento aí, fazer uma entrevista aí para 1.000 pessoas, né? A gente
com muito custo, conseguimos 800. Por quê? Um questionário extenso, né? Então, assim, algumas pessoas, elas se interessam muito pelo assunto, mas acaba deixando um pouco de lado, né? Desistindo na primeira dificuldade. Então, assim, muito importante isso, o que o professor trouxe também no plano diretor, né? Quem puder comparecer, vai lá na Câmara, quem não puder, né, provavelmente vai ser transmitido pela internet. Então, assim, vamos procurar assistir, para que a gente entenda o que está acontecendo e consiga reivindicar dentro das possibilidades daquele projeto, dentro daquela legislação. Né? Mas, em tempo, é apenas isso mesmo, e agradecer aí pelo convite. Com a palavra, o representante da Secretaria de Transporte e Educação de Tuiutaba, senhor Gelson de Souza. Quero agradecer o convite, em nome da secretária de Educação, Dona Edmar, e apesar de ter abrangido muito a minha área, mas não deixou de ser importante. E a gente está lá, as portas estão abertas, estamos abertos a sugestões, vocês às vezes têm conhecimento de algumas situações que a gente não tem, e a gente está lá. Então, qualquer sugestão que vocês aparecerem, serão bem-vindos, tá? Então, muito obrigado pelo convite, uma boa tarde. Com a palavra, o representante da comunidade externa e dos discentes da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, senhor Daniel Alves da Silva. Bom, gostaria de agradecer inicialmente a disponibilidade de cada um aqui da mesa presente. Sei que o tempo é árduo, o serviço também é muito. Eu gostaria de pedir ao senhor Denner e à senhora Maria Donizete que absorvam todas as informações que foram prestadas aqui pelos alunos e pelo público. Gostaria de agradecer também ao PET Matemática, que se dobrou para a realização desse evento nos últimos dias aí, que eu fui o líder da atividade, mas nos últimos dias eu estive ausente por questões pessoais e o grupo se desmembrou e conseguiu realizar tudo perfeitamente. Ao professor Marcelo, que é o tutor do PET, que também é um ótimo líder e sabe como gerir a logística de qualquer evento possível. Eu acredito que o evento tenha sido gratificante e contribuiu para o aperfeiçoamento do senso crítico e reflexivo de cada um aqui. E eu espero que, a partir disso, vocês continuem exercendo o papel cidadão de cada um aqui nessa cidade, tá? Muito obrigado. Finalizamos neste momento o evento segundo Fórum Comunitário sobre Infraestrutura no entorno do Campus Pontal. Esperamos que, ao término deste, possamos ter contribuído significativamente para que cada cidadão aqui presente possa receber seu papel dentro da sociedade em que está inserido. Além disso, esperamos que o diálogo aqui existente se fortaleça e seja contínuo. Agradecemos ao PET Matemática Pontal por todo o empenho na efetivação deste evento. A todos os componentes da mesa que se disponibilizaram a participar dessa discussão, ao público presente, aos veículos de comunicação que divulgaram este evento e veicularam os nossos anúncios, como o Jornal do Pontal e o Portal de Notícias da Universidade Federal de Uberlândia, situado no site www.comunica.ufo.br, ao apoio institucional oferecido pela Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, UFO, à Prefeitura de Campos, à coordenação do curso de Matemática, aos demais grupos PETs do Pontal, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Tuiutaba, ao Ministério Público, às 7 Soluções e Seguranças e ao Departamento de Trânsito.